Para conter uma segunda onda de contaminação pela pandemia do novo coronavírus, a China testou 2.300.000 pessoas na capital, 10% da população de Beijing, em uma semana. O novo surto, iniciado no maior mercado atacadista de alimentos da cidade, contaminou pelo menos 227 pessoas. Como só houve 9 casos novos no domingo, o governo acredita que a situação esteja sob controle. A China aumentou a capacidade de testagem na capital para 1 milhão de pessoas por dia. Está examinando todos os empregados em fábricas de processamento de alimentos e em mercados de venda de alimentos. A cidade de Wuhan, onde a pandemia começou com o primeiro caso em 17 de novembro, ficou fechada durante 76 dias a partir de 23 de janeiro. Depois de abrir para evitar uma segunda onda de contaminação, o governo chinês testou 11 milhões de pessoas, toda a população de Wuhan, em 10 dias. A Alemanha e a Coreia do Sul também enfrentam uma segunda onda. O Brasil passou na sexta-feira de 1 milhão de casos e no fim de semana de 50 mil mortes. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a doença do novo coronavírus de 2019 entrou numa fase nova e perigosa. Nas últimas 2 semanas, 81 países viram crescimento de casos novos e houve declínio em 36. Num ataque indireto ao presidente Donald Trump, que retirou os Estados Unidos da organização, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus criticou a politização da pandemia e a falta de liderança e de solidariedade globais. Ele observou que foram necessários 3 meses para chegar ao primeiro milhão. O último milhão levou apenas 8 dias. No mundo inteiro, o total de casos confirmados está em 9.192.000, com mais de 474 mil mortes e 4.939.000 pacientes curados. Quase 58 mil doentes estão em estado grave. Isso representa 2% dos casos em tratamento. 9% dos casos encerrados terminaram em morte. Com mais 748 mortes registradas em 24 horas, o Brasil chegou a 51.407 óbitos. Com mais de 24 mil casos novos num dia, o total de casos confirmados no Brasil passa de 1.111.000. É o segundo país em número absoluto de casos e de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. Como a China, a Coreia do Sul também enfrentam uma segunda onda de contaminação. Em fevereiro, a Coreia do Sul chegou a ter 900 casos por dia. A pandemia chegou lá no mesmo dia em que nos Estados Unidos e na mesma época em que na Itália. Com um programa de testagem em massa, isolamento dos contaminados e rastreamento de quem teve contato com eles, a Coreia do Sul teve até agora 12.438 casos e apenas 280 mortes. Nos Estados Unidos, já são 122.609 mortes e 2.388.000 casos confirmados. A Itália soma 238 mil casos e 34.657 mortes. Agora, Seul, a capital sul-coreana, registrou 17 novos casos num dia. O governo da Coreia do Sul atribuiu o início da segunda onda de contaminação a um feriado em maio e ameaça impor medidas rigorosas de confinamento. A Alemanha registrou 1.331 casos confirmados ligados a um frigorífico no estado da Renânia do Norte-Westfália, principal centro de processamento de carne suína do país. O índice de contaminação subiu para 2,88. Isso significa que cada 100 contaminados infectam 288 pessoas. Para controlar a epidemia, este índice precisa cair abaixo de 1. Um estudo das universidades de Oxford e Newcastle, na Inglaterra, analisou o impacto desigual em populações social e economicamente vulneráveis das pandemias da gripe espanhola, do vírus H1N1 e do novo coronavírus. As populações socialmente vulneráveis não conseguem fazer isolamento social, sofrem por problemas de moradia, emprego, renda, acesso à saúde e ao saneamento básico. Eu cheguei a dizer aqui que a peregrinação anual dos muçulmanos à cidade sagrada de Meca seria cancelada neste ano. A Arábia Saudita autorizou a peregrinação, um dos 5 pilares do islamismo, mas só para sauditas que estejam no país. Todo muçulmano deve peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. Em média, 2,5 milhões de pessoas
fazem isso a cada ano. A Arábia Saudita ganha cerca de 12 milhões de dólares com os peregrinos quando chega muita gente do exterior, mais de 63 bilhões de reais pela cotação de hoje. Em entrevista à rede de televisão americana CNN, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, declarou que a economia mundial não vai entrar em recessão por causa dos 11 trilhões de dólares, cerca de 58 trilhões de reais, mobilizados para planos de recuperação. O FMI tem 1 trilhão de dólares, 5 trilhões 270 bilhões de reais, para ajudar os países que não terão condições de se defender sozinhos. A diretora do fundo entende que também será necessário perdoar ou cancelar dívidas externas dos países pobres para enfrentar a crise. Pelo menos 170 dos 189 países membros do FMI devem entrar em recessão. As exportações da Índia caíram em maio 80% em relação ao mesmo mês do ano passado. A Índia hoje é a quinta maior economia do mundo e a que mais cresce entre as grandes economias, com produto interno bruto estimado pelo Fundo Monetário Internacional no ano passado de 2 trilhões 935 bilhões de dólares, pouco menos de 14 trilhões e meio de reais. A economia indiana é hoje quase 60% maior do que a do Brasil, que sofreu uma queda de 9,3% em abril, de acordo com o monitor da Fundação Getúlio Vargas, que antecipa o desempenho do PIB. O número de brasileiros impedidos de procurar emprego no fim de abril por estarem doentes ou cuidando de alguém estava em 4 milhões e 700 mil, uma alta de 45% ou 1 milhão e 400 mil desde fevereiro, ou seja, por causa da Covid-19, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Estou agora também no grupo Corona News no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. E muito obrigado.